dia a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo. Muito bom estar com vocês mais um dia. Vamos convidar o Espírito Santo para que Ele venha sobre este lugar e para que Ele venha através de cada casa, que Ele venha e tome posse, e que em meio à escuridão Ele seja a luz, em meio à tristeza Ele seja a alegria. Senhor, nós te convidamos essa manhã, Senhor. Nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor. O Senhor é o único que é digno de receber toda a honra e glória. Senhor, não importa pelo momento que nós estamos passando, não importa, Senhor. O Senhor é digno, independente. O Senhor é digno. Fixa os nossos olhos em Ti. Fixa os nossos olhos em Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti. Vem, Espírito Santo. Nós te convidamos, Senhor. Nós ansiamos pelo Teu toque, Senhor. Nós ansiamos pelo Teu toque. Nossas expectativas estão em Ti. Nós queremos viver uma vida que agrada o Teu coração. Nós clamamos, Senhor. Nós clamamos, Senhor. Venha sobre nós, apesar de nós. Purifica os nossos corações, porque nós queremos ser casa do Teu Espírito em nós. Fixa os nossos olhos em Ti, Senhor, que nós não tenhamos a alegria, nós tenhamos a alegria somente em Ti, Senhor. Não permita com que a nossa esperança esteja nas coisas deste mundo, porque elas são falhas, Senhor. Elas são falhas, Senhor. Nós queremos bendizer o Teu santo nome, nós queremos agradar o Senhor, nós queremos ter uma vida de consagração, uma vida de pureza aos Teus pés, Senhor. Vem através de nós, Senhor, vem. Nós esperamos por Ti, nós queremos louvar o Teu santo nome, nós queremos engrandecer o Senhor. Vê, Senhor, aí no Teu trono, Senhor, olhe para nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor, nós ansiamos por Ti. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós ansiamos por Ti, Senhor. Fixa os nossos olhos em Ti, Senhor. Nós ansiamos por Ti, Senhor. Nós te convidamos, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com Tua voz sacode a terra, em Tua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, Teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Tua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, oh, oh. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho teu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Sobre as nações, Tua justiça é como o
sol, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, tua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Erga a sua voz e cante. Digno é o Cordeiro de Deus. Não há outro, não há outro, não há outro como tu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, hey! Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, sim, Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Cordeiro de Deus, nós te adoramos, Senhor. Obrigado por tão grande graça, por tão maravilhosa graça, Senhor, que nos acompanha. Obrigado, Senhor, que nós te exaltamos e te engrandecemos. Tu és digno, Senhor, tu és digno. Nós te convidamos, Senhor. Junto com os anjos nós cantamos. Junto com os anjos nós cantamos. Abre os nossos olhos, nós queremos te contemplar. Purifica-nos, nós queremos ver a ti. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Pai, em tua presença adoramos, prostrados com todo o coração.
exaltamos. Estrela, estrela da manhã, teus olhos queimam com fogo, brilhas como o sol, és o nosso desejo. Nosso amado junto aos céus nós cantamos, aleluia. Nosso amado Deus, nós cantamos, aleluia, junto aos céus nós cantamos, junto aos céus nós cantamos, junto aos céus nós cantamos. Nós cantamos a Ti, Senhor. Todos os anjos cantam, Santo é o Senhor. A terra responde, Santo és Tu. Todos os anjos cantam, Santo é o Senhor. A terra responde, Santo és Tu. Todos os anjos cantam, Santo é o Senhor. A terra responde, Santo és Tu. Todos os anjos cantam, Santo é o Senhor. A terra responde, Santo és Tu. Olá a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre vocês e sobre nós aqui também.
Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 11 até o 14. Êxodo 1, do 11 ao 14. Diz assim: E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Capítulo 2, versículo 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Querido, eu queria dizer para você, antes de nós orarmos, que Deus se importa com você, que Deus se importa com a sua dor. Pai querido, nós queremos nessa reunião, nessa pregação, nesse momento, nessa mensagem, nesse culto, glorificar o Teu nome, dizer que só o Senhor é Deus, que não há Deus além de Ti, nem em cima nos céus e nem embaixo na terra. Nós oramos para que Teu Santo Espírito seja liberado, para que as pessoas que estão assistindo e nós que estamos aqui possamos ser cheios da presença maravilhosa do Senhor. Nós queremos diminuir e queremos dizer que só Jesus Cristo será honrado, glorificado, exaltado e levantado. Nós estamos aqui, Senhor, para pregar Tua palavra e não nosso estilo de vida e não nossas filosofias pessoais. Nós queremos honrar o Teu nome e que o Teu reino avance e se manifeste nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, a Bíblia conta que houve uma fome muito intensa na terra. A gente tem ouvido na escola dominical sobre o livro de Gênesis e também sobre o livro de Êxodo. E a Bíblia vai falar que houve uma fome muito intensa na terra. E Jacó e a sua família, num total de 70 pessoas, eles descem para o Egito para fugirem da fome, para encontrarem alimento. Enquanto o filho de Jacó, José, era governador de lá. E depois de 400 anos aproximadamente, o povo de Israel havia se tornado muito numeroso. O povo de Israel estava se tornando cada vez mais forte dentro do Império Egípcio. E apesar disso, e por causa disso, e por causa do medo que os egípcios tinham deles, eles estavam escravizando os hebreus de uma maneira muito intensa e muito dura. E Israel gemia debaixo de uma duríssima escravidão. E o texto diz que os egípcios, com tirania, que significa com dureza, que significa com crueldade, faziam servir os filhos de Israel e lhes faziam amargar a vida. Os hebreus não queriam mais viver, os hebreus não queriam mais estar ali, eles queriam sumir, porque havia uma escravidão muito intensa, um gemido de alma, um amargar da vida por causa da servidão. E por causa dessa amargura de alma, os filhos de Israel, não suportando mais, clamaram a Deus, e o clamor, e o seu clamor, a sua intercessão, chegou até o trono da graça. O clamor do gemido do povo de Deus chegou até o trono de Deus, até o trono santo do Pai, que se importa. Nós precisamos lembrar que esse povo, nesse momento, eles não tinham um relacionamento pessoal com Deus. E eles só conheciam Deus através de ouvir pelos patriarcas, pela aliança que os patriarcas tinham com Deus. E eu queria trazer esse texto e esse contexto para você e para mim. Quem sabe você está assistindo a esse culto e você também esteja sofrendo,
debaixo de uma duríssima, de uma intensa escravidão. Talvez você esteja debaixo de uma escravidão a alguma área de pecado, e você não consegue se libertar, você não consegue se livrar. Talvez você esteja debaixo de uma escravidão de mágoas, de remorso, de ressentimentos, de falta de perdão. Talvez você esteja debaixo de um sentimento de culpa, ou de algum vício, ou de alguma situação abusiva, ou de repente até mesmo de uma depressão, de alguma coisa que você está clamando a Deus. E quem sabe você só conheça Deus de ouvir falar, mas nunca tenha invocado de verdade o nome do Senhor. Quem sabe Deus seja o Deus do teu pai. Quem sabe Deus seja o Deus da tua mãe. Quem sabe Deus seja o Deus do teu filho, do teu irmão, do teu vizinho, do teu funcionário, do teu patrão. Mas Deus hoje quer ser o seu Deus. Ele quer que você agora o invoque e que o seu clamor chegue até o trono dele. Porque Ele quer ouvir o seu coração, porque Ele se importa com você e Ele quer te socorrer nesse dia de aflição. Hoje é o dia de você clamar por Ele. Hoje é o dia de você invocar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o dia de você reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Salvador. Não há outro nome que se nomeia pelo qual importa que nós sejamos salvos. E a Bíblia vai dizer em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu invoco agora o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu invoco agora o nome de Jesus Cristo de Nazaré na minha vida, na minha circunstância, na sua vida, na sua circunstância, na sua família, na sua situação. E Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 7 e 8, ele fala assim sobre o Pai: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Vão haver momentos na nossa vida que nós vamos pensar que Deus se esqueceu de nós, nós vamos pensar que Deus está demorando para nos socorrer, nós vamos pensar que Deus não está ouvindo o nosso clamor e o nosso gemido. Mas Jesus diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. E aí a gente chega no capítulo 2 de Êxodo, e a Bíblia vai registrar o nascimento do libertador que Deus havia chamado para fazer essa libertação de Israel, Moisés. E Êxodo 2 vai falar sobre o seu nascimento, sobre a sua criação como filho da filha de Faraó, e a sua fuga para Midian, depois que ele mata um egípcio que estava exatamente escravizando e oprimindo e afligindo da sua pátria e da sua nação, um hebreu, espancando um hebreu. E no capítulo 3 a Bíblia diz assim, Êxodo 3, a partir do versículo 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Ele já esqueceu de tudo do Egito, já esqueceu de onde ele veio, ele está tentando esquecer, já se passaram 40 anos, e ele nem imagina mais que Deus ainda tenha um propósito de usá-lo como libertador. Ele não tem mais força, ele não tem mais sabedoria humana, ele não tem mais a sabedoria que ele aprendeu nos palácios egípcios, ele não tem mais nada que seja natural e dele próprio. E a Bíblia vai dizer: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse consigo mesmo: eu irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o único e verdadeiro Deus.
Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, e disse ainda o Senhor, e eu quero que você preste atenção aí a partir do versículo 7. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Eu serei contigo. Queria que você lembrasse que o contexto aqui de entendimento sobre divindade é que os egípcios e os povos ali entendiam que a divindade, na época, ela era uma habitação, o céu era uma habitação de muitos deuses, era um panteão de deuses, e esses deuses estavam ao lado dos detentores do poder. O entendimento é que se alguém tinha poder, se alguém tinha autoridade, se alguém tinha riqueza, então os deuses estavam ao lado dessas pessoas. E é por isso que Faraó, que se considerava um deus, e as pessoas o entendiam como um deus, ele achava que ele tinha o direito de escravizar o povo hebreu e oprimir os hebreus, como alguém que era filho de Deus. E tudo que ele fazia em nome da divindade. Então era fácil estabelecer a escravidão e ordenar essa opressão sobre um outro povo, porque bênção e poder faziam parte da mesma equação. E hoje ainda, muitas pessoas, muitas vezes, continuam crendo que Deus só está ao lado dos poderosos, que Deus não está ao lado dos que sofrem. E isso é uma mentira. As pessoas pensam que Deus está ao lado somente dos governantes, dos que têm dinheiro, dos que têm status, dos que têm poder, dos que dominam. Mas no texto que nós lemos, o verdadeiro Deus, o único Deus, e eu repito isso, não há outro Deus, não existe outro Deus, não existe outro Senhor, só Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor, só o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus verdadeiro. E aí nesse texto que nós lemos, o verdadeiro Deus, ele vai revelar o seu caráter em 4 características. E a primeira vez que Deus se revela de maneira coletiva, a primeira revelação é que esse Deus vê, esse Deus enxerga, esse Deus olha. A segunda revelação é que Ele ouve, Ele escuta, Ele ouve o clamor, Ele ouve a oração, Ele ouve a intercessão, Ele ouve o gemido. A terceira é que Ele conhece as angústias do povo que sofre. Ele não fica apenas vendo, Ele não fica apenas ouvindo, Ele se identifica com aquela dor, Ele se identifica com aquela tristeza, Ele se identifica com aquela angústia, Ele se identifica com aquele problema financeiro, com aquele problema emocional, com aquele problema físico, com aquele problema conjugal. Ele conhece o sofrimento do necessitado. E aí, em quarto lugar, quarta característica, Ele desce para libertá-los, porque Ele se importa com o sofrimento humano. A situação de dureza, a situação de opressão, a angústia da alma do aflito é algo que mexe, que comove as entranhas de Deus, o coração de Deus. Esse Deus, que é o único e verdadeiro, Ele vê, Ele ouve, Ele conhece e Ele desce para resolver, para socorrer.
esse Deus é muito diferente de todos os outros que se dizem deuses, porque na verdade só Ele é Deus. E o Salmo 115, versículos 3 a 9, a Bíblia diz assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. E olha o que a Bíblia diz: esses outros deuses, esses ídolos, eles têm boca e não falam, eles têm olhos e não veem, eles têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, e tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. E o texto diz assim, terminando: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Davi confia no Senhor. O Senhor é o meu amparo e o meu escudo. Que você possa dizer agora mesmo que o Senhor é o seu amparo, que o Senhor é o seu escudo, que você confia somente no nome de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. O deísmo acredita que algo superior criou o universo físico, mas não interfere nele. O deísta vai achar que sim, de repente pode haver um Deus que tenha criado o universo, tenha criado as coisas, mas esse Deus não se importa. Esse Deus está longe, esse Deus nos deixou ao nosso próprio sofrimento, às nossas próprias mazelas. Mas nós, teístas e teístas cristãos, sabemos que foi o Senhor quem criou o universo pela palavra do seu poder, e Ele criou o homem para o louvor da sua glória. E ainda que Deus não precise de nós, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas eu queria que você soubesse uma coisa que muda a nossa perspectiva acerca de tudo. Ainda que Ele não precise de nós, ainda que Ele não dependa em nada de nós, Ele nos ama e Ele se importa conosco. Ele se importa com o seu sofrimento, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com a sua angústia, com o seu gemido e com a opressão dura que muitas vezes você está passando nesse momento. Deus se importa de todo o seu coração com cada um de nós. Isaías, o profeta, no capítulo 57, versículo 15, Deus dizendo: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele é santo, santo, santo. E ele diz algo tremendo. Esse Deus que se importa, ele diz assim: eu habito no alto e santo lugar, numa luz inacessível, num lugar que é inimaginável para qualquer um de nós. Eu habito no alto e santo lugar, mas eu também habito com o contrito e abatido de espírito, não para olhar só, não para presenciar, para contemplar apenas, mas para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Bendito seja o seu nome. E eu termino esse tempo de ministração com o texto de Isaías 53, dos versículos 1 ao 5. A Bíblia diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E está falando sobre Jesus, porque foi subindo como renovo, como um galinho, de um lugar que ninguém esperava, foi subindo como um renovo, porque perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, olhando para Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado,
e dele não fizemos caso. Certamente, na cruz do Calvário, naquele madeiro, naquela árvore, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas angústias, Ele tomou sobre si a nossa opressão, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado, Ele foi furado, Ele foi traspassado com uma lança, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, que nos dá a paz com Deus, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu querido amigo, meu querido irmão, eu queria que você, ao ler esse texto, ao ouvir esse texto, percebesse que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus olhou a aflição do homem, que o homem estava separado dele, por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa independência de Deus. Deus olhou, Deus ouviu o nosso gemido, Deus conheceu as nossas mazelas, e Ele literalmente desceu, a segunda pessoa da Trindade, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, desceu para se fazer um de nós, para conhecer na carne aquilo que fazia com que cada um de nós sofresse, o que nós sentíamos, como mais do que qualquer outro, Ele sofreu, Ele padeceu, Ele foi oprimido, Ele foi rejeitado, para nos livrar do nosso maior sofrimento, que é o nosso pecado. Meu querido irmão, em 98 eu passei um ano muito difícil, muito terrível, e alguns ou muitos de vocês já me ouviram falar sobre isso. Eu passei um ano de depressão, de síndrome do pânico, de muita angústia, e eu passava o dia inteiro no meu quarto, orando, clamando, gemendo diante de Deus, jejuando, lendo a Bíblia, meditando. E eu sei que o Senhor ouviu o meu clamor, que o Senhor estendeu a sua mão. Quando eu achava que ninguém podia me socorrer, Deus estendeu a mão dEle, e me levantou e me resgatou. Nesses dias eu tenho passado também um tempo muito difícil. Talvez você também esteja, esse tempo de pandemia, esse tempo de incertezas, esse tempo em que parece que nos tiraram o chão, mas eu quero lembrar você que Deus se importa conosco, eu quero lembrar você que Jesus Cristo é a rocha eterna, eu quero lembrar você que todas as outras coisas são areia movediça, mas Jesus é o firme fundamento e nós estamos nele, nós estamos sobre ele, e nada vai nos abalar, nenhuma tempestade dessa vida vai nos derrubar, porque Ele nos sustenta com a sua mão forte. O Pai enviou o seu precioso Filho Jesus. Ele viu a nossa aflição, Ele ouviu o nosso clamor, Ele conheceu o nosso sofrimento, e Ele literalmente desceu em Jesus Cristo, para nos livrar do nosso pecado e da nossa eterna separação de Deus. Jesus conheceu a dor e o sofrimento humanos, na carne, em loco, e eu creio que nesta hora, nesta ministração, em nome de Jesus, eu creio que Jesus Cristo está descendo aí onde você está. Ele está ouvindo o seu clamor, Ele está vendo você, Ele está ouvindo o seu gemido, Ele conhece sua aflição, e eu oro para que Ele esteja agora descendo aonde você está, dentro do seu quarto, talvez num leito de enfermidade, talvez num leito de depressão, talvez num problema financeiro insolúvel, que Jesus esteja agora descendo aonde você está, porque Ele se importa com o seu sofrimento. Acima de tudo, eu te convido a invocá-lo como o Senhor da sua vida. Meu amigo, minha querida, meu querido, não existe
coisa pior nessa vida do que nós ficarmos sem sentir e sem experimentar a presença de Deus. Eu estou aqui para falar para você que o inferno é real, e o inferno é a separação eterna de Deus, separação eterna da presença de Deus. O que é mais terrível nessa vida é ficar sem a presença de Deus. Quando Davi pecou, Davi fala no Salmo 51, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu santo e bendito Espírito. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Jesus, eu sei, está descendo onde você está para te socorrer, se você invocá-lo de verdade, se você invocá-lo com sinceridade, se você chamar por Ele, se você pedir o socorro dEle, Ele vai te perdoar, Ele vai te libertar e Ele vai trazer a sua paz, a sua shalom. Isaías 42, versículo 3. Isaías, ainda como em tantos textos de Isaías, falando sobre Jesus, ele diz assim: Ele não esmagará a cana quebrada, e Ele não apagará o pavio, a torcida que fumega. Tem momentos na nossa vida que nós estamos nos sentindo uma cana quebrada, uma cana amassada, um paviozinho fumegando, uma pequena luzinha, e nós pensamos que Deus é como os outros deuses, que vem para pisar em cima de nós, e para fazer apagar aquele último suspiro. Mas Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é santo, Deus é tudo para mim. Eu amo a Deus de todo o meu coração. Deus é tudo para mim. Eu tenho falado essa semana para Deus: Deus, o Senhor pode me tirar tudo, tudo, eu não me importo com nada dessa vida. Não me tire o teu Espírito Santo, não me tire a tua santa presença, porque você é tudo para mim. Você é o ar que eu respiro. Eu amo minha mãe, meu pai, eu amo de paixão todos eles, a igreja. Eu amo minha querida esposa, meus 4 filhos, eles são minha vida. Mas eu de verdade, eu amo muito mais a Jesus, eu amo muito mais a Deus. Desde o ventre da minha mãe, eu já amava a Deus. Sinceramente, desde que eu era um espermatozoide, fecundando um óvulo, eu amava a Deus. Quando aquele espermatozoide fecundou aquele óvulo, aquele óvulo fecundado, falava: eu amo a Ti de todo o meu coração, vou viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Isaías fala: Ele não vai esmagar a cana quebrada, Ele não vai apagar o pavio que fumega. Ele vem e Ele levanta. Quando nós achamos que não tem mais jeito, quando nós achamos que a esperança acabou, Ele vem e Ele nos restaura. Eu gosto da versão em inglês do Salmo 23, porque no Salmo 23, no português, fala que o Senhor refrigera a nossa alma. E no inglês fala: You restore my soul. Você restaura a minha alma. Restaura a alma. É mais do que um refrigério. É aquela alma que está arrebentada, Ele restaura, Ele levanta. O Verbo, Jesus, se fez carne, habitou entre nós. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele não é só um Deus que está lá, Ele é Deus conosco. Ele habitou entre nós, Ele está conosco, Ele está aí onde você se encontra, onde você está clamando, Ele está olhando o seu sofrimento, Ele se importa conosco, Ele é Emanuel. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, não há nenhum sofrimento que estejamos passando hoje que Ele, Jesus, não conheça e também não tenha passado. Eu termino com o texto de Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículos 15 e 16. Ele diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas,
a nossa semelhança, assim como nós somos tentados, assim como nós somos provados, assim como nós somos testados, mas sem pecado. Ele foi testado em tudo, provado em tudo, tentado em tudo, mas sem pecado. E aí o autor de Hebreus fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A ocasião oportuna é agora. A ocasião favorável é hoje. Existe uma cruz onde Jesus derramou o seu sangue, onde Jesus rasgou o véu para que nós pudéssemos ter acesso ao trono do Pai. O seu sangue foi derramado para o perdão dos nossos pecados, para que nós não passássemos a eternidade longe dele, mas para que nós fôssemos adotados como filhos e filhas do Deus Altíssimo. Então, quando eu chego para Deus, ou quando eu chego para pregar aqui, embora eu seja extremamente limitado e falho, eu estou coberto pelo sangue de Jesus, do Cordeiro Santo de Deus. Então o autor de Hebreus fala: você pode ir com confiança até o trono da graça, porque você vai encontrar misericórdia, você vai achar graça para socorro na hora que você precisa. Eu queria orar com você. Eu queria pedir que você ficasse em pé, onde você está, por favor. Que nós todos ficássemos em pé. Eu sei que às vezes você pode estar assistindo, deitado na sua cama, no sofá, comendo, descontraído, e não tem nada de errado com isso, tá? Não aceite nenhuma condenação, mas eu estou pedindo para você agora focar, prestar atenção, porque Deus está falando com você. É hora de você se arrepender dos seus pecados. É hora de você invocar o nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua religião, mas eu queria dizer para você que a única religião verdadeira é Jesus Cristo de Nazaré, é uma pessoa. Não é uma filosofia, não é uma tentativa humana de se religar com Deus. É a tentativa única, é o plano A de Deus, porque Deus não tem plano B, de mandar o seu Filho para nos resgatar e nos perdoar e nos libertar e nos religar, por isso religião, nos reconectar com o Pai. Eu te convido a renunciar todos os outros deuses que você de repente está servindo. E mesmo que você seja um cristão evangélico, há muita coisa na nossa vida que é idolatria. Há muita coisa na nossa vida que desonra e desagrada a Deus. E eu estou convencido que eu quero viver para a glória dEle. Eu estou convencido que nada mais vai tomar o lugar de Jesus no meu coração. Dinheiro não vai tomar lugar, as coisas dessa vida não vão tomar o lugar, o púlpito e o ministério não vão tomar o lugar, a minha família não vai tomar o lugar, reputação humana não vai tomar o lugar. Eu não estou atrás das visualizações humanas, eu não estou atrás dos likes dos homens. Eu só quero um like, eu só quero o like de Deus, eu só quero a afirmação de Deus, eu só quero o reconhecimento de Deus, de que eu estou agradando o coração dEle, por causa da sua graça, e que você também esteja buscando só esse like. Eu sei que nós estamos num tempo de mídia social e a gente está atrás de quantos seguidores nós vamos ter, quantas visualizações a gente vai conseguir, quantos likes, etc. Nós vivemos para a glória de Deus e nós precisamos só de um like, o like do céu, o like do céu. Eu te convido aí, onde você está passando, a angústia que você estiver passando, o problema que você estiver enfrentando. Nós vamos orar todos juntos agora, invocando o nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós invocamos o Teu nome. Nós pregamos a Tua palavra,
tem muitas pessoas que estão assistindo, cristãos e não cristãos ainda, que estão sofrendo, pessoas que estão passando lutas indescritíveis. Senhor, mas eu sei que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. Eu oro em nome de Jesus, nesse momento, enquanto nós oramos, manifesta o teu reino na casa de cada um que está nos assistindo, no coração de cada um que está nos ouvindo. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que teu amor que é tão feroz, teu amor que é tão violento, entre agora nesse quarto e quebre as correntes do diabo, e quebre o poder das trevas, e quebre a opressão maligna, e quebre o poder da enfermidade, que quebre, Senhor, essa separação conjugal. Em nome de Jesus nós te invocamos, em nome de Jesus nós te chamamos, em nome de Jesus, como o povo de Israel estava lá no Egito, 400 anos de escravidão, gemendo debaixo de uma tirania, uma dura servidão, e eles clamaram, e o Senhor viu, e o Senhor ouviu, e o Senhor conheceu, e o Senhor desceu. Eu oro para que nesse momento o Senhor veja a luta de cada um que está assistindo a essa programação, a esse culto, que o Senhor veja, que o Senhor ouça. Talvez as pessoas não tenham nem força para orar, mas eu oro para que o Senhor ouça o gemido do coração de cada um, e que o Senhor conheça a aflição de cada um, e que o Senhor desça para salvar, para libertar, para curar, para resgatar e para socorrer. Acima de tudo, nós queremos dizer que só Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Meu querido, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, ou se você está afastado de Deus, agora é a hora de você se religar a Ele, porque Ele pagou o preço para que isso fosse viável e possível, e Ele te ama, e Ele se importa com você. Então repita comigo assim: Pai Celestial, eu creio que o Senhor enviou o Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus encarnado, que veio à terra, que viveu uma vida sem pecado, que morreu na cruz do Calvário no meu lugar. O lugar era meu, era para eu morrer na cruz, porque fui eu quem pecou. Eu pequei, não Jesus. E Jesus me substituiu na cruz, foi sepultado, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus Cristo de Nazaré, Jesus está vivo, Ele vive e Ele reina para sempre, ao lado, à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e de lá Ele virá, com poder e grande glória, e com o sopro da sua boca, Ele matará o iníquo, e destruirá com a manifestação da sua vinda. Senhor, continue orando, Senhor, me perdoa dos meus pecados, da minha rebelião contra Ti, da minha independência de Deus. Asperge o sangue de Jesus na minha vida, limpa-me profundamente, escreve o meu nome no livro da vida. Eu Te reconheço, Jesus Cristo, como Senhor, não somente Salvador, porque a gente quer um Salvador, mas nós Te reconhecemos como Senhor, como dono da nossa vida, dono de tudo que somos e dono de tudo que temos. Que o Senhor venha dominar cada área da minha vida, da nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Teu nome. Amém, Jesus, amém. Amém. Eu queria, se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você voltou para Jesus, você estava afastado dele, queria saber e queria que você ligasse aqui na igreja durante a semana e você pudesse nos contar sobre isso. Nós queremos de repente mandar uma Bíblia para você, se você não tiver, e queremos te ajudar, te encaminhar da melhor forma possível. Essa é a melhor escolha da nossa vida. Jesus Cristo é a única e verdadeira razão de viver.
Queria lembrá-los que nós continuamos com os cultos online, não presenciais no momento. E nós contamos com o dízimo, com a oferta, com a fidelidade de cada um de vocês ao Senhor, em primeiro lugar a Ele e à igreja local. Se você é membro de uma outra igreja, você deve dar o dízimo na sua igreja. Se você quiser ofertar aqui, você é bem-vindo, mas isso é entre você e o Senhor. Nós precisamos de toda oferta possível. Até agora, antes de começar o culto, nós estávamos conversando que as necessidades são muitas e as necessidades têm crescido muito. Então, de novo, nós estamos lançando uma outra campanha de cestas básicas. Nós temos socorrido pessoas da casa e pessoas que são de fora. Tem queridos que têm ligado aqui, mandado mensagem: olha, eu estou precisando de ajuda. E a gente tem, na medida do possível, na nossa pequenez, na nossa limitação, a gente tem procurado socorrer o necessitado e o aflito. Que esse é o coração de Jesus, como a gente terminou de falar. Queria lembrar também que nessa próxima quinta-feira, se Deus quiser, nós teremos a live da B-Hop, da Casa de Oração, tá bom? E é isso. Que Deus te abençoe. Vamos orar encerrando. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua graça, obrigado porque o Senhor é bom apesar de nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo, que o socorro do céu venham na direção de cada um de vocês, dos aniversariantes da semana, que venham para a família de vocês, para as circunstâncias de vocês, nesse mês, nesse ano, que tem sido um ano difícil, mas o Senhor prometeu estar conosco e Ele está. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.